presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, hoje afirmou que o comportamento do Banco Central no Brasil, que define a taxa básica de juros da economia brasileira, a Selic, é a única, aspas, coisa desajustada, fecha aspas, que existe no país nesse momento. Eu não posso dizer, ele deu essa entrevista hoje na Rádio CBN, sabe? E eu não tenho condições de dizer quantas coisas ajustadas ou não ajustadas existem, não tenho essa capacidade que vocês têm. Mas eu tenho a absoluta certeza que a relação entre Palácio do Planalto e Banco Central não está ajustada. Está longe disso, né, sabe? Está longe disso, né? Mas lembrando que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ele participou de um jantar oferecido pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é oposição ao presidente Lula, saiu de lá praticamente confirmado como futuro ministro da Fazenda, caso Tarcísio seja candidato em 2026 e caso Tarcísio vença pela oposição. Ele que na eleição de 2022 declarou voto ao então presidente Jair Bolsonaro. Então deu uma série de sinais políticos, e isso é o grande motivo da crítica do presidente Lula, que tem um enfrentamento não só com Roberto Campos Neto, que chegou a comparar o presidente do Banco Central, que termina o mandato esse ano, e claro, o presidente Lula quer fazer a indicação de um nome que tem uma tendência a diminuir os juros. Ele criticou mais uma vez a taxa de juros, está 10,5, não deve cair, é uma semana decisiva a respeito desse assunto, reunião do Copom, o presidente Lula mais uma vez trazendo aqui para o palco uma crítica a um adversário, colocando, olha, os motivos da economia não está de fato engatada como deveria. Tem aí os causadores, a oposição, o presidente do Banco Central, a taxa de juros, mas a gente sabe que o governo também tem o seu dever de casa para fazer, e é um grande desafio, que é cortar gastos e buscar novas fontes de arrecadação, tudo isso passando por uma relação muito conflituosa com o Congresso Nacional. Então a artilharia do presidente Lula foi para o presidente do Banco Central, comparando ele com o Moro que é foi o grande algoz do presidente Lula, responsável pela prisão dele na Operação Lava Jato. Então assim, realmente esse foi o nível da comparação, Roberto Campos Neto e Sérgio Moro. Vamos ver o que disse o presidente Lula nessa entrevista à CBN a respeito do Banco Central e da maneira como ele enxerga a forma como tem trabalhado o Banco Central no Brasil. Não tenha dúvida que o Brasil vai terminar muito bem. Quando eu terminar o meu mandato, o Brasil vai estar muito bem, como esteve em 2010. Como esteve em 2010, a economia vai continuar crescendo, o emprego vai continuar crescendo, o salário vai continuar crescendo, a inflação vai estar controlada. Nós só temos uma coisa desajustada no Brasil nesse instante. É o comportamento do Banco Central. Essa é uma coisa desajustada. Um presidente central que não demonstra nenhuma capacidade de autonomia, que tem lado político e que, na minha opinião, trabalha muito mais para prejudicar o país do que para ajudar o país. Porque não tem explicação a taxa de juros do jeito que está. Ele volta aí a fala do presidente hoje à Rádio CBN. Isso é uma questão de visão, né? O presidente sempre manifestou essa visão aí contrária, oposta ao comportamento do Banco Central, dirigido por Roberto Campos Neto, e tudo é um problema político, Joelson. Eu falei até naquela primeira participação ali em pé com você, tudo não passa de política. O Banco Central tem uma direção contrária politicamente ao governo federal. Vamos ver, quando terminar a gestão do doutor Roberto Campos Neto, o indicado por Lula, que talvez seja Gabriel Galípolo, que já é membro lá, já é diretor do Banco Central, como vai ser a condução do Banco Central? A condução do Banco Central me parece muito sóbria, de controlar a taxa Selic de acordo com a avaliação técnica que é feita do movimento da economia. Ou seja, a política monetária cuida do Banco Central, que trata exatamente do controle inflacionário. E a política fiscal, o governo, onde ele é muito questionado em relação à política de gastos, gastando além da conta. Isso aqui é a reação mais forte e que causa essa incerteza que justifica essa situação dos juros do Banco Central. Estava já experimentando uma certa queda, Joelson, mas só que parou no 10,50 com a expectativa de ser mantida até o final do ano. Aí Lula não gostou, foi para cima do Roberto Campos. Essa situação vai durar até a mudança da direção do Banco Central. Paula. Eu acho que, Elivaldo, incomoda o presidente Lula a condição do presidente do banco, mas também um jantar que ele participou com o Tarcísio de Freitas recentemente, que é cotado para ser o principal adversário se o presidente Lula de fato for candidato em 2026. E aí
Aí já as especulações já vão para a estratosfera, né? Porque aí, imagina, Sávia, o atual presidente do Banco Central, num jantar com o Tarcísio. Vamos imaginar, que cenário imaginário. Tarcísio vence as eleições para presidente da República daqui a 2 anos. Aí você tem lá o futuro presidente do Banco Central, vamos imaginar Galípolo criando crise com Tarcísio. Aí isso é a mesma coisa. E o Roberto Campos Neto ser do ministro da Fazenda. Porque se for essa a tendência aí, Joel, pode botar. Roberto Campos Neto é um nome fortíssimo para ser ministro da Fazenda de Tarcísio de Freitas. Aí dá margem para muitas especulações, né, Sábio? Não vai casar nunca. E aí, Sábio? É exatamente esse o ponto. A gente consegue entender o ponto de vista da crítica do presidente Lula. A gente sabe que o Banco Central é independente, que tem os seus mecanismos também para definir a taxa de juros, que tem a ver com o dólar, tem a ver com a inflação, é uma série de outros fatores e que o governo tem um desafio grande. Eu acho que o presidente Lula, ele está sendo muito bombardeado nessas últimas semanas, além da pauta de costumes, que terminou, de certa forma, perdendo um pouco, eu diria, a atração, até por conta da audiência pública que aconteceu ontem aqui no Senado, que repercutiu muito negativamente, mas de qualquer forma tem um desafio na seara econômica e trazer todas essas demandas aqui para o Congresso, para tributar mais, por essa via, de fato não está sendo uma solução possível. Então o governo está tendo que bater cabeça e tem a peça orçamentária, né, que daqui a pouco tem que chegar aqui e é mais um desafio que o presidente vai ter que enfrentar tudo isso, perpassando pela indicação do futuro presidente do Banco Central, o substituto do Roberto Campos Neto. É muita coisa. É verdade. Bom, sabe, deixa eu falar agora a respeito do assunto, que é a discussão em torno esse debate em torno da nova forma, ou nova lei, ou novas normas do aborto. Teve uma audiência pública no Senado, o próprio senador Rodrigo Pacheco tinha falado a respeito da necessidade de se debater mais a respeito do assunto, que a tramitação passe por todas as comissões. Enfim, ele pediu um debate mais prudente no Senado Federal, diferente do que se observou lá na Câmara, onde houve uma aprovação em regime de urgência, não em regime de urgência, mas do regime de urgência para a tramitação da matéria. Só que essa audiência pública deixou insatisfeito o presidente da casa, que achou que a discussão pendeu muito para um dos lados, né? Para o lado que defendia as novas normas mais rígidas e que condenam aí um aborto, vamos dizer assim, dos 5 meses e meio de gestação. O negócio não pegou bem na visão do presidente do Senado, né, sabe? Joelson, ontem a gente viu uma dramatização, uma atriz foi convidada para fazer uma dramatização como se ela fosse um feto sendo abortado, né? No ponto de vista desse feto sendo abortado, e o presidente do Senado teria, segundo as informações de bastidores, assistido a isso pela TV Senado ao vivo, ficou bastante chateado, contrariado, vamos dizer assim. Acredita que o debate tinha que ter sido feito em termos técnicos, inclusive trazendo o outro lado, porque só tinha o lado de especialistas contrários ao aborto, claro, nos casos previstos na legislação, que é estupro, anencefalia ou risco de morte para a mulher. E todos os especialistas, metade deles eram homens, que foram convidados pelo senador Rodrigo Girão a, de fato, fazer aí uma defesa do projeto que já está tramitando na Câmara dos Deputados e talvez não chegue ao Senado pelo clima que se sente nesse momento. Então, houve essa repercussão. O senador Girão, que propôs o debate, disse que convidou, sim, os representantes do outro lado, mas que ninguém topou vir falar. Então, de fato, é um assunto que tem dominado bastante as discussões aqui no Congresso, tem dividido bem. Verdade. Vamos ver o que disse o senador Eduardo Girão, rebatendo, inclusive, as desaprovações do presidente do Senado. Não temos. Muito bem. Foi só a declaração da Sávia. Perdão, Sávia, foi eu que me confundi aqui na companhia de vocês, tá bom? Bom, o fato é que esse debate, Nivaldo Barbosa, acelera-se e, mais uma vez, vira um dos elementos dos dois lados, né? Conservadores ou não, nessa questão que envolve o aborto. Acelera-se, é um tema extremamente complexo que envolve diversas variantes e é importante que haja realmente a prudência, que os mais variados fatores envolvidos nessa questão sejam levados em conta,
aspectos científicos, sociais, enfim, que seja uma discussão a mais ampla possível. E por isso que eu concordei com a postura do presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, que afirmou que, chegando lá no Senado, ele não vai votar essa matéria, toque de caixa, passará por um amplo debate. Vai demorar? Eu acho que é bom demorar mesmo, né, Paula? Eu acho que sim. É o ideal, Joelson, Elivaldo, até porque se a gente pegar os estudos que são divulgados, a faixa etária de idade do maior número de vítimas são de meninas de 13 anos. Então, quando você está falando de penalizar essas pessoas com uma pena de até 20 anos, você está falando, em maioria, dessas meninas, adolescentes que já sofreram, já passaram por essa violência. Então, é um assunto que, de fato, tem que ser debatido da forma mais ampla possível, repercutiu muito mal até a forma como passou na Câmara Federal, e agora o que se espera é essa postura mais técnica, mais isenta do Senado, de fato, ouvindo um lado, ouvindo o outro, o contraditório, para que, de fato, o Brasil tenha uma legislação que seja justa, principalmente às vítimas de estupro.